E aí, gente, beleza? Temos aí o movimento uniforme, a posição inicial, a posição final, o instante inicial, quando a gente começa a medir, e o instante final. A variação dos instantes seria o instante final menos o inicial, e a variação da posição final menos a posição inicial. Tá? Simples assim. E temos como a velocidade como a taxa de variação da posição pelo tempo. E como o movimento é uniforme, ela se mantém constante. Nós vamos ter que a variação da posição pelo tempo, se a gente disser que o tempo inicial é zero, nós podemos usar uma outra equação que seria a posição final é igual à posição inicial mais a variação da posição pelo tempo vezes o tempo passado. Ok? Isso a gente viu no movimento uniforme. Ok? Vamos ver como é que seria no movimento uniformemente variado, tá? Que é o objeto do nosso estudo agora. Nós temos uma nova componente que se chama aceleração, que é a variação da velocidade pelo tempo. Então, a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a taxa que está variando a velocidade pelo tempo vezes o tempo. Mas como a gente calcula a distância? Vamos nos utilizar do gráfico da velocidade pelo tempo. Nós vemos que a área 1 é a posição x0 vezes t, que é um deslocamento, quer dizer, você tem, a velocidade inicial vezes o tempo, que é um deslocamento. E a área 2 é ΔV, é a área do triângulo, vezes t sobre 2 a área do triângulo. Tá? O deslocamento, que é a área que está sobre a figura do gráfico da velocidade pelo tempo, vai ser a área 1 mais a área 2, ou seja, ΔX vai ser V0t mais ΔV vezes t sobre 2, que é a área do triângulo. Beleza? Mas nós sabemos que ΔV, ou seja, a aceleração é ΔV sobre t. Então, ΔV vai ser a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, a gente pode substituir na equação, onde tem ΔV, a aceleração vezes o tempo. Então, fica V0t mais A vezes t sobre 2. O que nos dá ΔX igual a V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Como ΔX é x menos x0, nós podemos expandir essa equação para x igual a x0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Beleza? Mas se a gente quiser uma equação que não dependa do tempo, veja, nós temos o tempo em função da aceleração. Já que a gente tem a aceleração em função do tempo, a gente pode colocar o tempo em função da aceleração. Então, na equação ΔX igual a V0t mais AT2 sobre 2, a gente pode substituir t por quem? Por ΔV sobre A. Ou seja, ΔV sobre A é o tempo. E agora a gente vai ter uma equação que não depende do tempo. No lugar do tempo, a gente bota ΔV sobre A. Então, fica V0 mais vezes ΔV sobre A, mais A sobre 2, ΔV sobre A ao quadrado. Agora é só brincar de fazer conta. ΔX vai ficar sendo o quê? V0 menos V0 sobre A, mais A sobre 2, e agora a gente tem um produto notável, V menos V0 ao quadrado. V menos V0 ao quadrado sobre A ao quadrado. A gente já pode simplificar A ao quadrado com A. Então a gente vai ter o quê? O mínimo vai ser 2A, concorda? Entre A e 2A, o mínimo vai ser 2A. Então a gente vai ter 2 multiplicado pela equação aqui de cima. 2A dividido por A vai dar 2, então vai ficar 2V0V menos 2V0 ao quadrado
mais você vai ter V ao quadrado menos 2V, V0, mais V0 ao quadrado. Tá? A gente vê que a gente tem 2V0V e tem menos 2V0V. A gente pode simplificar esses dois. E a gente tem menos 2V0 ao quadrado e tem mais V0 ao quadrado. E pode simplificar dando menos V0 ao quadrado. Então, simplificando, nós temos, apareceu um ET aí embaixo. Cuidado com ele, viu? Bem, mas esse aí é um amigo meu, não tem nada não. Ele apareceu porque está no WhatsApp, todo mundo está no WhatsApp. Quem não está no WhatsApp não está dentro da comunicação mundial. Então a gente tem V0V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Passa o 2A para lá multiplicando, a gente tem 2A delta x igual a V menos V0 ao quadrado, V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E nós temos a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x. Beleza? Qualquer dúvida, repita o vídeo. Veja se compreendeu tudo corretamente. Qualquer coisa, entre em contato. Lá vem o ET novamente. Esse ET não abandona a gente. Beleza, gente? Então, como queremos demonstrar? Entre em contato, entre nos grupos e faça a sua parte. Brocou, eu explico posteriormente. Forte abraço a todos. Até a próxima aula.